eterna glória, Rei da eterna glória. Vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve o Rei dos Judeus. Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes.
e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo de sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou e a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na Cidade Santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, queridos co-irmãos, Padre Herbert, Padre Genivaldo, irmão Guilherme, Idailto, Binha. Hoje nós estamos celebrando já a celebração do final de semana, mas hoje, nesse sábado, estamos finalizando, vamos assim dizer, o tempo da Quaresma para entrar nessa semana maior, que é a Semana Santa, a semana que para nós católicos cristãos é a Semana das Dores. O tempo da Quaresma foi esse tempo oportuno em que o Senhor nos convidava a fortalecer a nossa espiritualidade como cristãos, seguindo assim ou nos colocando num processo de conversão, a partir desse chamado a nos encontrar com Cristo, a viver
a viver na intimidade com Cristo. A igreja, amados irmãos e irmãs, assim também nos convidava a experimentar esse tempo da Quaresma como um tempo de passagem, com o objetivo de nos levar a ressuscitar com Cristo também. Nos converter, abraçar, acolher a vida nova, renovados, ressuscitados com Cristo. Se nas grandes cidades, principalmente uma cidade muito hoje ela vertical, com tantas vias, é muito comum a gente encontrar túneis. Aquelas passarelas que você parece que você está entrando dentro da terra e você às vezes pergunta aonde que vai acabar isso. Tem trajetos que dá aí 2, 3, 4 quilômetros só debaixo da terra. Mas aqueles que ali já passaram, a gente faz aquele trajeto sabendo que à frente haverá o sol, haverá a luz. Por mais difícil que nós estivermos vivendo, o momento que nós estivermos vivendo, nós sabemos que diante das tempestades, diante do pecado, nós não caminhamos para aumentar a escuridão, mas nós caminhamos com Cristo, querendo encontrar com Cristo para acolher a luz, para experimentar, amados irmãos e irmãs, esta atitude de esperança, de um Deus que acredita em nós, por mais escuro que seja, ou escura que seja a realidade em que nós nos encontramos. Jesus, assim, para nós católicos, para nós cristãos, para aqueles que nele crê, é a luz que nós queremos para nossas vidas, para vencer a realidade de sepulcro, para vencer a realidade de morte. Então, a morte é como uma passagem, é como este túnel, que sabendo que passando por ele, à frente encontraremos a luz necessária para que a vida continue reinando. A Quaresma nos colocava 3 experiências, e essas 3 experiências, a palavra forte que vivia, Quaresma é tempo de conversão. Caminhar, experimentar essas 3 práticas que a igreja nos colocava. A oração, o jejum e a esmola. Mas o que dizer da oração? Todas as celebrações, talvez seja a palavra que nós mais escutamos durante esse tempo. Precisamos rezar, precisamos escutar mais a palavra de Deus, precisamos fazer isto, mas o que significa a oração para nós? O que significou a oração para nós? Creio que para muitos a oração significou maior proximidade com Deus. E a oração, através da oração, nós percebemos que não há distância entre Deus e nós, entre Deus e o ser humano. Descobrimos, amados irmãos e irmãs, que nesta Quaresma foi possível falar com Deus, ouvi-lo e sentir a sua presença em nós, sentir a sua ternura, de um Deus que não vem ao nosso encontro com arrogância, com prepotência, com violência, de um Deus que se coloca contrário àquilo que o homem fizera com Cristo Jesus. Pela oração, nós sabemos também, que chegaremos a experimentar aquilo que os primeiros discípulos experimentaram. Experimentar a vida como peregrinos, quer dizer, experimentar a vida missionária. Porque quem não reza não dispõe-se o coração para seguir a Cristo. É sempre uma indisposição. E aquele que escuta Jesus, a atitude é de disponibilidade. A atitude é de querer, falar assim, eu quero caminhar, eu quero ser missionário. Ser missionário para comunicar o quê?
comunicar aquilo que o próprio Jesus nos veio apresentar, nos veio oferecer. E a oração tão importante na vida, na nossa vida, que Jesus sempre se retirava para orar. Dentro do contexto da época, Jesus sempre ia para as montanhas, para os montes, e ali levava também os discípulos, às vezes se encontrava sozinho. Significa para nós que este tempo da Quaresma, em muitos momentos nós rezamos juntos, mas em muitos momentos também nós rezamos sozinhos. A resposta individual, pessoal, que se reflete na vida em comunidade. Falar do jejum, às vezes hoje é muito complicado, é muito difícil falar do jejum. Se para alguns, pensando na dimensão material, o jejum tem sido um jejum forçado, para outros tem sido quase que impossível fazer isso. Pessoas que não têm mais controle de si, pessoas que se entregaram ao vício. E quando nós estamos falando de pessoas que se entregaram ao vício, de pessoas que não têm mais controle de si mesmo. E Jesus que nos propõe, a igreja nos propõe. Para servir a Deus é preciso ter liberdade. O vício nos tira a liberdade. Ô padre, mas que vício é esse? A questão do jejum. Às vezes nós pensamos assim, a questão do vício, de algo que você não consegue mais dominar. E hoje, né, são tantas ferramentas que nós hoje utilizamos que ocupam o nosso tempo. Aí nós perguntamos, o que mais ocupa a nossa vida, o nosso tempo? Talvez alguns vão dizer, eu fico maior parte, claro que nesse contexto que nós estamos vivendo, isso é uma coisa quase que natural. Padre, eu tenho vício na novela, eu tenho vício nisso, eu tenho vício naquilo, eu tenho vício nessa questão do entretenimento, futebol, aquilo outro. Nós podemos dizer, né, quais foram as fraquezas que experimentei. Quais foram as minhas maiores, né, lutas e que venci ou que não consegui vencer neste tempo da Quaresma. Para dizer que o tempo ainda não acabou, há tempo. Se o tempo oportuno para você vencer é agora, então não deixe passá-lo. Mas é importante perceber que você tem controle de si, que você é dono de si. E aquilo que Jesus disse, aquele que está preso a alguma realidade não será digno, não poderá ser meu discípulo, tem que deixar pai, tem que deixar mãe, tem que deixar casa, tem que deixar amigo, tem que deixar tem que viver na liberdade. Liberdade para amar, liberdade para servir, liberdade para estar com os seus. A igreja também nos convidava à prática da esmola, neste contexto que cada vez mais se aprofunda, amados irmãos e irmãs, esta crise mundial, em que os países estão gastando algo que não estava no orçamento, algo que não estava planejado, mas considerando que a coisa boa de tudo isso, que a gente percebe que é um esforço comum, no geral, em que mesmo quem tem os poderes, né, os governantes, as autoridades, têm percebido, o dinheiro ele existe para favorecer a vida. Se a vida está sendo ameaçada, nós não vamos poupar o dinheiro e deixar a vida ir. Talvez depois, enquanto nação que se cresceu, né, espiritualmente, socialmente, humanamente, valores, nós vamos perceber a sociedade que se propõe a caminhar, a colaborar, né? Então, mas é preciso também essa consciência deste olhar caridoso para com os nossos irmãos e irmãs. Isso nos revela, falar assim, do viver está no mundo, mas considerar que todos nós somos irmãos, somos filhos do mesmo Deus. É isso que Jesus quer que a gente viva, né? E que bom que você conseguiu fazer isso durante esta Quaresma. O Papa Francisco, logo no início da Quaresma, dizia na dinâmica do serviço, dizia: o cristão é aquele que permite a Deus revesti-lo da sua bondade e misericórdia, revesti-lo de Cristo para se tornar com ele servo de Deus e dos homens, dentro deste contexto que acabei de falar. Então, estimados irmãos e irmãs, tempo da Quaresma, talvez foi um tempo muito exigente, experimentamos muitas tentações, mas creio que nos levou a crescer na fé, a caminhar e nos entregar com Cristo
e por Cristo, como assim celebramos em cada Eucaristia. O corpo de Cristo, a vida de Cristo. E falar que agora nós temos certeza que nós temos mais esperança, nós temos mais coragem, nós temos mais audácia, porque o sangue de Cristo corre nas nossas veias. Falar do sangue do corpo de Cristo que corre nas nossas veias é falar: a vida de Cristo está em nós. A vida de Cristo, o sangue de Cristo, o corpo de Cristo é o combustível que não nos faz desistir. Nos faz amar, nos faz voltar, nos faz fazer sempre a experiência do perdão, a experiência da escuta, a experiência da compaixão. Aí nos perguntamos: você sentiu compaixão por alguém? Você sentiu compaixão por uma realidade durante esta quaresma? Claro! Nesta quaresma você aprendeu a ser paciente, a exemplo de Cristo, que disse para Pedro: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 70 vezes 7. Quer dizer, sempre. Você hoje se encontra com uma pessoa mais paciente, que sabe esperar, que sabe agir no tempo de Deus, perceber que o tempo de Deus às vezes é diferente do nosso, e quando Deus está em nós, nós conseguimos realmente ser mais paciente, misericordioso, compassivo. Eu acho que o desejo de todos nós, como é o desejo de ver, eu quero ver, porque às vezes nós não vemos, nem sempre nós vemos. Nós vemos a nós mesmos, enxergamos a nós mesmos, nem sempre nós enxergamos as nossas fraquezas, nossas falhas, nem sempre nós enxergamos os nossos irmãos, nem sempre nós enxergamos a nossa ignorância. Mas, falando destes aspectos mais negativos, mas este tempo de oração me possibilitou ver os meus irmãos, ver quanta coragem que eu tive e tenho para abraçar, lutar contra essas realidades, ver que o meu testemunho ele se estende para além de quando eu vou dentro da igreja, quando eu estou lá na igreja, percebo que o meu testemunho ele se faz presente hoje dentro da minha casa, no meu trabalho. Percebo que o meu discipulado ele é muito abrangente, eu posso ser discípulo em qualquer lugar aonde eu estiver. E agora eu descobri que a igreja, como nos fala a própria igreja, a família é a igreja doméstica. Percebi que essa igreja se fortaleceu muito mais agora nesse tempo quaresmal. Percebi que junto como família nós estamos enfrentando e vencendo nesse seguimento a Jesus as intempéries deste tempo presente, esses momentos de provações. Somos tentados tentados a fugir de Deus, fugir de nós, a fraquejar na fé. Mas como nos fala São Paulo, eu sei em quem acreditei, eu sei em quem eu pus a minha esperança. Eu sei que depois de tudo isso, a vida haverá dias melhores. A minha força e minha paz está no Senhor, como rezamos nesses dias nos Salmos. O meu refúgio e salvação é o Senhor. Que nesta semana das dores que se inicia, amados irmãos e irmãs, semana da paixão, possamos ainda mais experimentar este amor de Jesus por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, seja louvado.